Olá, meus amigos, meus irmãos, eu sou o pastor Alexandre, eu sou pastor da Igreja Batista Boas Novas, nós ficamos aqui no Jardim São Jorge, zona sul de São Paulo. E esse é o resumo de uma das mensagens que eu preguei no mês de setembro, onde eu falei sobre o seguinte tema: chamados para influenciar e fazer a diferença. Chamados para influenciar e fazer a diferença. Esse assunto ele está baseado em Mateus capítulo 5, que nós lemos o seguinte, Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Bom, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, eu preciso entender primeiro o que é o mundo. Onde eu tenho que ser sal, onde eu tenho que ser luz. O que a Bíblia entende que é mundo? Uma das coisas que a Bíblia entende que é mundo é que estar no mundo, viver no mundo, é viver as suas próprias paixões, as suas próprias concupiscências, o seu próprio desejo, a sua própria forma de viver, sem se importar com a vontade de Deus, sem se importar com o que Deus ensina. Isso é uma visão de mundo. Então aquela pessoa que vive nos seus vícios, vive a sua vida deliberadamente, vive a sua vida ao seu bel prazer e não se importa com os valores e os princípios de Deus, essa pessoa está vivendo no que a gente chama de mundo, né? Então, uma das facetas do mundo é essa vida deliberada, essa vida libertina, essa vida sem se preocupar com os valores eternos. Isso é uma visão de mundo. Então nós temos que ser luz nesse aspecto, né? Nesse aspecto de mundo. Mas tem um segundo aspecto de mundo bastante importante, que é justamente quando nós pensamos no mundo sem Deus. Esse quadro que eu demonstro aqui para vocês, ele tem um retângulo aqui, que ele mostra o quê? O norte da África e o sul da Ásia. A gente chama isso daí de janela 1040. São povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo. São nações onde não se tem sequer 1% de cristãos, e sejam eles católicos, evangélicos, tradicionais, pentecostais, não chega a 1%. Então nós dizemos que também é o seguinte, que o mundo é o povo, é o homem, são as nações sem Deus, que não conhecem o senhorio de Jesus Cristo e a salvação que existe nele. É uma outra visão de mundo. É um outro mundo que nós temos que ser sal e temos que ser luz. Então, primeiro, nós precisamos ser luz aonde existe uma forma de viver sem se preocupar com os valores de Deus. O segundo, nós temos que ser sal e luz aonde o Evangelho não chegou, nas pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Existe um mito no meio evangélico que é o seguinte: se exalta muito o ex, né? O ex-ladrão, o ex-traficante, o ex-drogado, o ex-bêbado. Deus, ele quer salvar essas pessoas. Mas Deus, ele quer você também, que é ético, moral, que tem a sua vida certinha, que ainda não teve um encontro com ele, mas a sua vida está ali, está regrada. Né? O Evangelho é para quem está distante da ética, é para quem está jogado no vício, mas é também para você, que é um ótimo cidadão, que é honesto. Deus precisa de você também, e você também precisa dele. Mas tem uma terceira visão de mundo, que é essa daqui, ó, que é a podridão do mundo. Eu tentei pegar aqui uma imagem de um rio bem contaminado, bem apodrecido, para simbolizar o quê? A decadência moral, ética, que a sociedade se colocou. Se você zapear a sua TV e parar num programa de jornalismo, ele vai te apresentar meninas sendo violentadas, pais de família sendo mortos em assalto, mesmo sem reagir, cidades do interior sendo invadidas por quadrilhas que saem atirando para todos os lados, sem se importar quem está ali presente para assaltar um banco. Você vai ver a sociedade afundada em desonestidade, corrupção. A gente tem vergonha da corrupção
que o nosso país está afundado. Então, existe uma terceira visão de mundo, que o mundo é a podridão moral, ética, que o mundo se colocou. Então, meus amados, o mundo é essa totalidade de coisas. É a vida sem se importar com os padrões de Deus, é o não conhecimento de quem é Deus e também é a podridão moral. Tudo isso é o mundo. E nós somos chamados para ser sal e luz nesse mundo que é tudo isso. Mas aí eu preciso pensar qual que deve ser a nossa postura. Uma das visões de postura é a seguinte: nós pensamos que nós temos que ser iguais ao mundo, parecido com o mundo, para a gente poder ser aceito e a nossa mensagem chegar até eles. É uma visão. Eu respeito algumas igrejas que entendem que tem que ser dessa maneira, mas eu não entendo que tem que ser assim. Eu entendo que eu preciso estar no meio das pessoas para poder influenciar e para poder levar transformação. Jesus, quando ele fez a sua oração sacerdotal, quando Jesus estava prestes a voltar para os céus, ele ora por mim e por você, ele diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós somos chamados para influenciar o mundo. Então não adianta ser crente agente secreto. Não adianta você imitar o que o mundo faz, achando que assim você vai ser aceito e você vai poder ter oportunidade de falar do seu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode estar no meio de um monte de pessoas que não temem a Deus, mas ali naquele lugar você tem que fazer a diferença. Não adianta você ser como essa imagem aqui, todo mundo igual, tudo misturado. Não vai fazer sentido. Não faz sentido, entende? Não tem como. Não é assim que a coisa vai acontecer. Existe uma segunda visão de como nós devemos nos portar em relação ao mundo, que é essa daqui, ó. Que nós temos que ser separados do mundo. Eu coloquei aqui uma garrafa PET, tá vendo? É uma garrafa PET de refrigerante. Existe uma ilustração que, principalmente alguns pastores televisivos aí gostam de usar, sobre santificação. E eles dizem o seguinte, que santificação é como se eu pegasse uma garrafa PET, colocasse água pura, limpa dentro, tampasse bem e jogasse dentro do rio Tietê. A garrafa está dentro do rio, podre, sujo, contaminado, mas o rio não está dentro da garrafa. Santificação, concordo plenamente. Isso é santificação. Santo quer dizer separado. Separado. Isso é santo. Só que ser santo é uma das obrigações do cristão. Não é o que está dizendo aqui em Mateus 5, 13 e 14. Aqui o desafio é maior. É além de você ser santo, você tem que influenciar. Você fazer a diferença. É como se eu pegasse uma garrafa PET, cheia de água limpa, e quando eu jogasse ela dentro do rio Tietê, a água que tivesse contato com ela começasse a se purificar também. Então o desafio é um pouco maior. O desafio do crente, ele não é ser igual ao mundo, não é ser totalmente separado. Se fosse assim, os monastérios seriam um ótimo negócio, e a gente sabe que não é. O grande desafio é a gente ser sal e luz. Então nós fomos chamados para ser isso aqui, ó, sal e luz. Sal e luz. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele é um agente de transformação, ele transforma o sabor. O sal, ele conserva os alimentos. O sal, ele tem uma importância absurda na vida do homem. Não se vive sem sal. E não é só pelo sabor, não, até pela nossa própria sobrevivência. A gente precisa de sal no nosso organismo. E uma coisa que me impressiona sobre o sal é o seguinte: de todos os temperos que você tem em casa, o sal é o mais barato. De todos os temperos que você tem em casa, o sal é o mais simples. Só que você pode abrir mão da pimenta, você pode abrir mão do cominho, você pode abrir mão do seu tempero industrializado, mas você não pode abrir mão do sal. E o evangelho é assim. Muitas vezes você pensa que você tem que fazer coisas enormes, todas cheias de detalhes, cheias de produção para que o evangelho chegue. Não. O evangelho, ele simplesmente precisa estar presente na sua vida. Se o evangelho estiver presente na sua vida, meu amado, você vai fazer a diferença.
Se o sal estiver presente na tua comida, ele vai fazer a diferença. É assim que é o Evangelho. Nós somos chamados para fazer o que é o mais simples, que é sermos verdadeiros. E quando Jesus usa a ilustração da luz, ele quer dizer o seguinte, que se nós somos verdadeiros, nós vamos aparecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Não se coloca, não tem como se esconder uma cidade que você constrói em cima de um monte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, se a sua vida foi transformada de verdade, você vai fazer diferença. Se a sua vida foi transformada de verdade, você vai ser luz. Se eu apagar todas as luzes desse recinto, e eu acender um simples isqueiro, uma simples vela, mesmo que ela não ilumine tudo, mas ela vai ser notada. E o nosso desafio é ser notados, é sermos notados, é que o Evangelho resplandeça através de nós, é que o Evangelho apareça através de nós. Nós somos chamados para cumprir o ide de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Eu preciso ser sal e luz entre aqueles que vivem deliberadamente. Eu preciso ser sal e luz entre aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador. Eu preciso ser sal e luz na podridão que o mundo se encontra. Eu preciso ser diferente e fazer a diferença. E eu quero só te dar um alerta. Eu quero só te dar um alerta. Talvez você pense assim, que é muito difícil alcançar os povos dessa tal de janela 1040 aí, pastor. É muito longe, eu não posso ir, eu não sou missionário. Eu vou te dizer aonde está o campo missionário mais importante da vida do homem. É esse aqui, ó. São as pessoas que sentam com você à mesa para almoçar, para jantar, para tomar um lanche, para tomar um café. Às vezes eu estou tão preocupado achando que eu tenho que salvar o mundo, só que o mundo começa com teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo, com o teu colega de trabalho. Esses são o mundo para você. Esses são o lugar, são o coração, os corações que você tem que fazer diferença. Então assim, comece a se preocupar em ser uma pequena luz. Comece a se preocupar em ser um pouquinho de sal. Se você começar a se preocupar com isso e fazer a diferença com as pessoas que estão próximas a você, eu te digo, você vai ser uma bênção. E Deus vai olhar para você e vai ver você como sal da terra e luz do mundo.